Olá, crocheteiros e crocheteiras. Hoje eu vou estar gravando o passo a passo desse elefante. Os materiais que nós vamos usar para confeccionar ele serão os seguintes. Vamos usar apenas uma cor. Eu estou usando o cinza aço. E o número dessa cor é 8797. Vamos usar fibra também para o enchimento. A agulha que eu usei para crochetar foi a número 2. Vamos usar a agulha para costura, a tesoura para os arremates. E o olhinho que eu usei, esse é o número 12, mas pode ser um 13 ou 14. Acredito que o menor não vai ficar bom. E ele não precisa ter a travinha, porque nós colocamos ele com cola. Então, pode ser até aquelas pérolas, meias pérolas também, pode colar para fazer o olhinho. Então, os materiais são esses, vamos ao passo a passo. Então, nós vamos começar pelo corpo do elefante e vamos fazer no anel mágico 7 pontos baixos. Então, vamos fazer os 7 pontos no anel mágico. Sete pontos aqui feito, vamos fechar o anel. E agora, na segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos em cada um de base. Nós vamos dobrar os pontos, vamos ficar com 14 pontos. Vou afrouxar um pouco aqui, o primeiro ponto sempre é mais difícil. Então, aqui na segunda carreira, nós dobramos os pontos, fazendo 2 em cada um de base. Fiz aqui os 14 pontos, agora nós vamos para a terceira carreira. Agora, nós vamos fazer um ponto e um aumento, e vamos ficar com 21 pontos. Agora, nós já vamos colocar uma marcação no primeiro ponto. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto, o próximo será um aumento. E assim, nós vamos pela volta toda. É um ponto e um aumento. E nós vamos fazer aumentos até atingir 7 pontos e um aumento, que vamos ficar com 63 pontos. Então, agora, nós seguimos fazendo carreiras de aumentos, até atingir 63 pontos. Eu vou fazer as minhas carreiras de aumento e volto para nós dar continuidade. Já fiz aqui as minhas carreiras de aumento, nós temos 9 carreiras, e aqui entre um aumento e outro, nós temos 7 pontos. Agora, nós vamos fazer da carreira de número 10 até 19, nós vamos fazer ponto sobre ponto, vai dar um total de 10 carreiras. Então, vamos fazer aqui ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui as 10 carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós continuar fazendo. Fiz aqui as minhas 10 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, na carreira de número 11,
número 11 não. São 10 carreiras, mas nós estamos na carreira 19, na carreira de número 20. Nós vamos fazer 4, vai dar 4 aumentos. Eu marquei aqui 1, 2, 3, 4 aumentos, que nós vamos ficar com 67 pontos. Então, nós vamos fazer 13 pontos para fazer o primeiro aumento. Eu já marquei aonde que vai dar os 13 pontos aqui. Então, vamos fazer aqui os 13 pontos primeiro. Então, vim fazendo aqui, fiz os 13 pontos. E cheguei na primeira marca. Então, aqui nós vamos fazer um aumento, que será o primeiro aumento. Vamos continuar fazendo para fazer os outros aumentos. Então, vim fazendo e cheguei no último aumento. Agora, é o quarto aumento, que é o último. E a carreira nós vamos terminar com 8 pontos baixos. Sete pontos, 8 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 21 até 29, que será ponto sobre ponto, vai dar um total de 9 carreiras. Agora, é ponto sobre ponto. 9 carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui as minhas 9 carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós dar continuidade. Então, fiz aqui as minhas 9 carreiras de ponto sobre ponto. Temos 29 carreiras e 67 ao redor da peça. Agora, na carreira de número 30, nós vamos fazer 13 pontos e uma diminuição por 4 vezes. Agora, nós vamos diminuir 4 pontos. Nós vamos voltar a ficar com 63 pontos. Então, vamos fazendo. Deixa eu ver quantos que eu já fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Agora, nós fazemos a primeira diminuição. E vamos seguir fazendo até fazer 4 diminuições. Fiz aqui as minhas 4 diminuições, agora nós finalizamos a carreira com ponto sobre ponto. Então, vamos finalizar aqui a carreira. Então, finalizei a carreira de número 30, que diminuímos 4, tivemos 4 diminuições, diminuímos 4 pontos, e agora nós voltamos com 63 pontos. Agora, nós vamos fazer novamente 9 carreiras de ponto sobre ponto, que será da 31 até a 39. Nós vamos fazer ponto sobre ponto.
Eu vou fazer aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós dar continuidade. Então, fiz aqui a minha carreira, as minhas 9 carreiras de ponto sobre ponto. E já coloquei um pouco de enchimento. Agora, assim que vamos fazendo, vamos colocando enchimento. Nós vamos para a carreira de número 40. Agora, nós vamos fazer 7 pontos e uma diminuição. Nós vamos fazer 7 diminuições. Nós vamos ficar com 56. Nós temos 63. 3 pontos, 4, 5, 6, 7 pontos. Nós vamos fazer a primeira diminuição. E assim nós vamos seguindo por toda a volta. 7 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos ficar com 56 pontos. 5, 6, 7 pontos. Agora, nós vamos para a segunda diminuição. Essa carreira será dessa maneira: 7 pontos e uma diminuição. Vou finalizar essa carreira e volto para nós continuar fazendo. Finalizei a carreira de número 40 e temos 56 pontos ao redor da peça. Agora, na 41, nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. Nós vamos ficar com 45 pontos. Nós vamos fazer 11 diminuições. Então, vamos lá fazer 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. Aqui já fiz 3 pontos. Agora, aqui a primeira diminuição. Será por toda a volta, 3 pontos e uma diminuição. 2 pontos, 3 e a segunda diminuição. Como são 11, faltam 9 ainda. E vou finalizar essa carreira e volto para nós continuar fazendo. 3, a terceira diminuição. Finalizei a carreira de número 41 e agora nós temos 45 pontos ao redor da peça. Já coloquei mais um pouco de enchimento. Agora, a carreira do número 42, nós vamos fazer 13 pontos, uma diminuição. Nós vamos fazer diminuições por 3 vezes. Nós vamos ficar com 42 pontos. Nós temos 45, vamos ficar com 42. Então, vamos fazer, são 13 pontos e uma diminuição. Fiz aqui os 13 primeiros pontos, agora eu faço a primeira diminuição. Como são 3, faltam 2. Eu vou finalizar a carreira e volto para nós dar continuidade. Finalizei a minha carreira e temos 42 pontos ao redor da peça. Também já coloquei mais um pouco de enchimento. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto da 43 a 45. Serão 3 carreiras que nós vamos fazer de ponto sobre ponto.
Então, vamos fazer. E já vamos finalizar o corpinho. Somente ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui as minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós finalizar. Finalizei aqui minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto e o corpinho tá pronto. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo e vamos cortar o fio e vamos deixar um pedaço para costurar na cabeça. Dá para deixar um bom pedaço aqui. Para depois costurar na cabeça. O corpinho já tá pronto, só colocar enchimento. Eu já coloquei bastante. Essas ondulações, assim, é porque nós fizemos diminuições e aumentos, não é do corpinho mesmo. Fica bem pouco ondulado, não é muito. Então, o corpinho já tá pronto. Próximo passo será a cabecinha para colocar aqui. Agora, nós vamos fazer a cabeça do elefante. Então, nós vamos fazer os 7 pontos no anel mágico. São 7 pontos. Então, vamos fazer aqui os 7 pontos dentro do anel mágico. Quatro pontos, 5, 6, 7 pontos. Agora, na segunda carreira, nós vamos dobrar os pontos, vamos fazer 2 em cada um de base e vamos ficar com 14 pontos. Dá uma abertura aqui no primeiro, ficou bem apertadinho. E vamos fazendo essa carreira, 2 em cada um de base. Finalizei aqui a segunda carreira e temos 14 pontos ao redor da peça. Agora, nós vamos para a terceira e vamos fazer um ponto e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 21 pontos. Então, vamos fazer. E nós vamos ter carreiras de aumento até atingir 5 pontos em um aumento e vamos ficar com 49 pontos. Então, vamos fazendo as carreiras de aumentos. Vai dar um total de 7 carreiras. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras de aumentos e volto para nós dar continuidade. Então, fiz aqui as minhas carreiras de aumentos. Temos 49 pontos ao redor da peça e 7 carreiras. Agora, nós vamos fazer da carreira 8 até a 17, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vai dar um total de 10 carreiras. Então, agora é só ponto sobre ponto. Então, vamos fazer as 10 carreiras de ponto sobre ponto. Depois, já começamos a diminuir para fechar a cabecinha. Então, eu vou fazer aqui as minhas 10 carreiras.
e volto para nós dar continuidade. Então, finalizei as 10 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós já vamos começar a fechar. Então, nós vamos começar fazendo 5 pontos e uma diminuição por toda a volta. 3 pontos, 4, 5 pontos. E agora, nós já fazemos a primeira diminuição. E assim, nós vamos pela volta toda fazendo 5 pontos e uma diminuição. Fiz 5 pontos aqui e fui para a segunda diminuição. Vou finalizar essa carreira e já volto. Finalizei aqui a minha carreira e agora nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição por toda a volta. E assim nós vamos fechando, a cada carreira vamos diminuindo. Quatro pontos e a primeira diminuição. Os olhos nós vamos colocar quando nós for montar, costurar a cabeça no corpinho. Quando nós for montar, nós vamos colocar os olhos. Agora, nós já temos que ir colocando, assim que vai fechando, vai colocando enchimento. Que agora nós vamos trabalhar diminuindo até fechar. Então, coloca o enchimento e vai fazendo. E assim que vai fechando, vai colocando mais até ficar bem fechadinho e bem firme. Então, aqui nós continuamos a fazer. Nesta carreira, 4 pontos e uma diminuição. Na próxima será 3. Na outra, 2 e assim por diante, até fechar. Então, vamos fazer. Eu vou fazer todas as diminuições e vou fechar a cabecinha, porque agora não tem segredo. É só fechar. Só não esquecer de colocar o enchimento. Eu vou finalizar a cabecinha e volto para nós dar continuidade. Então, já terminei aqui a cabecinha, já fechei. Agora, nós vamos fazer a pata traseira. Nós vamos usar essa aqui é uma tampinha de leite, que eu tô usando para colocar aqui na patinha. Essa tampinha tem 2,5 centímetros de diâmetro, mas depende tudo do ponto, do fio, da agulha, pode ser maior ou menor. Se não tiver uma tampinha, dá para fazer outra base, de papelão, de plástico, para colocar para ficar mais firminho aqui. Então, nós vamos começar fazendo 7 pontos no anel mágico. Então, vamos fazer aqui os 7 pontos. Seis pontos.
E agora 7. Vamos fechar. Na segunda carreira, nós vamos fazer 2 em cada um de base e vamos ficar com 14. Eu faço aqui o meu muito apertadinho, tem que abrir um pouco para continuar. Fechar melhor o anel aqui. Então, vamos fazer essa volta de 2 pontos em cada um de base. Finalizei a segunda carreira, agora nós vamos para a terceira. Na terceira, nós vamos fazer um ponto e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 21 pontos. Agora, já no primeiro ponto, precisamos colocar uma marcação. Então, já fiz o primeiro ponto. Agora, será um aumento. E assim, nós vamos pela volta toda. Um ponto, um aumento. Um ponto novamente. E um aumento. Finalizei aqui a terceira carreira. Temos 21 pontos ao redor da peça. Agora, a quarta carreira, nós vamos fazer só a laçada de trás, de ponto sobre ponto. Então, nessa carreira, nós vamos pegar essa laçada aqui de trás, fazendo ponto sobre ponto. Vai ser dessa maneira a essa carreira. Finalizei aqui a quarta carreira. Agora, nós vamos para a quinta. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto normal, pegando as duas laçadas. E nós vamos fazer da carreira de número 5 até a número 10, ponto sobre ponto. Vai dar um total de 6 carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto, que são 6, e volto para nós dar continuidade. Então, finalizei aqui minhas 6 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, antes de continuar, nós vamos colocar a tampinha. Então, vamos colocar aqui. Depois já tem que ir colocando o enchimento. Agora, nós temos 21 pontos. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por 5 vezes. E nós vamos ficar com 16 pontos. Então, vamos fazer aqui essas diminuições. 2 pontos e a primeira diminuição aqui. Vamos até o final dessa maneira. 2 pontos, na segunda diminuição. 2 pontos, 1, 2. A terceira diminuição. Um ponto, 2. A quarta diminuição.
no final aqui sobra apenas um ponto. Fazemos esse ponto sozinho. Agora, nós vamos nessa carreira que é de número 12. Nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Nós temos 16 pontos ao redor da peça. Agora, nós vamos para a carreira de número 13. A número 13, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Agora, nós vamos aumentar 5 pontos. Vamos voltar a ficar com 21 pontos. Então, vamos fazer essa carreira agora aumentando. 2 pontos, 1, 2, e o segundo aumento. Um ponto, 2 pontos, e o terceiro aumento. Finalizei a carreira de número 13 e nós temos novamente 21 pontos ao redor da peça. Agora, da carreira de número 14 a 17, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vai dar um total de 4 carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas 4 carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós dar continuidade. Então, aqui já fiz as minhas 4 carreiras de ponto sobre ponto. Temos 17 carreiras. Agora, nós vamos para a carreira de número 18, e nesta carreira nós vamos fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 26 pontos. 3 pontos e agora um aumento. Vamos fazendo dessa maneira. 1, 2, 3 pontos. E o segundo aumento. 1, 2, 3 pontos. E o terceiro aumento. 1, 2, 3. E o quarto aumento. Aqui 1, 2, 3 e o quinto aumento. Então, nós temos 26 pontos ao redor da peça. Agora, da carreira de número 19 até a 23, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vai dar um total de 5 carreiras. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós dar continuidade. Terminei minhas 5 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer carreiras de ida e volta. Nós vamos fazer aqui 14 pontos. Vamos fazer 5 carreiras de ida e volta desses 14 pontos. Então, vamos fazer aqui 3 pontos, 4, 5.
Vim fazendo aqui, fiz os 14 pontos. Agora, nós vamos voltar fazendo os 14 pontos. Aqui eu não faço correntinha, mas quem tem o costume de fazer pro primeiro ponto, faz uma correntinha. Eu já vou aqui no primeiro ponto e já faço um ponto baixo. Assim, nós vamos fazer por 5 carreiras. Eu já estou na segunda. Vamos fazendo, então. Fiz aqui as 5 carreiras de ida e volta dos 14 pontos. Agora, nós vamos fazer aumento no início e no final e vamos ficar com 16 pontos. Então, aqui no primeiro ponto, nós já fazemos o aumento. E aí, vamos fazendo pontos baixos até o final. No último ponto, nós vamos fazer mais um aumento. Vamos ficar com 16 pontos nessa carreira. Então, cheguei aqui no último ponto. Neste ponto, nós vamos fazer mais 2 pontos baixos. O primeiro e o segundo. Então, aqui nós temos 16 pontos. Agora, desses 16 pontos, nós vamos fazer 3 carreiras de ida e volta. Então, vamos fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui as minhas 3 carreiras de ida e volto para nós dar continuidade. Fiz aqui as 3 carreiras de ida e volta de 16 pontos. Agora, nós vamos diminuir a cada carreira. São 3 carreiras que nós vamos diminuir ponto a ponto. Então, aqui nós temos 16, nós vamos ficar com 14. Eu sempre faço esse primeiro ponto. Agora, eu vou no segundo para diminuir aqui um ponto. Então, agora nós vamos fazendo e lá no final nós vamos diminuir mais um ponto. E vamos ficar com 14 pontos. Então, vamos fazer aqui até o final. Cheguei aqui no final e faltam 2 pontos. Aqui nós vamos diminuir. Então, o primeiro nós vamos puxar e o segundo nós vamos tirar todas as linhas, as 3 linhas que tem na agulha, para diminuir um ponto. Aqui, novamente, nós temos 14, agora nós vamos ficar com 12. Já vamos no segundo ponto para diminuir aqui nessa ponta. Vamos fazendo até o final. Quando faltar 2 pontos, nós vamos diminuir. Então, vamos lá. Cheguei aqui faltando 2 pontos. Agora, nós vamos diminuir. Então, nós vamos ficar com 12 pontos. Agora, nós vamos diminuir novamente e vamos ficar com 10 pontos. Vamos fazer aqui, tá? 2, 4... Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Sobraram 2. Agora, nós diminuímos e vamos ficar com 10 pontos.
Agora, desses 10 pontos, nós vamos fazer 3 carreiras. Não 3. 2 carreiras. Nós vamos para lá e voltamos. Então, aqui, corrigindo, não são 3 carreiras de ponto sobre ponto. São 2 carreiras. Agora, eu faço no primeiro aqui, nesse primeiro ponto, para dar os 10 pontos que nós temos aqui na peça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Já fizemos uma das 2 carreiras, agora a última nós voltamos fazendo os 10 pontos para finalizar. Finalizei aqui a carreira e agora é só cortar o fio deixando um pedaço para fazer a costura. Tá pronto a pata traseira. Dá para fazer aqui uma correntinha, depois desmancha pra... Aqui eu não fiz, aqui eu fiz também a correntinha. E dá pra colocar agora o enchimento, eu já tinha colocado um pouco. Dá pra colocar mais enchimento, que quando a gente vai costurar, a gente sempre acaba pondo mais enchimento. Então... tirar aqui. As pernas traseiras estão prontas, as duas.